E você diz que a jurisdição graciosa. O que gira, o que muda na posição dele, quando ele na primeira vez abandona para ele falar de afária, etc e tal, quando ele muda é porque envreda um golpe de misericórdia, destruindo o conceito de pretensão, no conceito de líder, do que se podia aplicar para o processo penal. Percebam onde nós estamos girando. Estão entendendo o que eu estou falando? Aquilo que antes eu disse é o pilar de sustentação da teoria do processo geral, do processo, não do processo civil, mas do processo civil e de todos os demais ramos. Agora ele mesmo tira fora, sai de lá e diz, não dá, esse conceito não dá. Mas não dá, não só porque não dá porque mostraram que o conceito era imprestável para construir uma teoria do processo que pudesse ser aplicada a todos os ramos. Por isso que tem uma passagem aí, eu não sei onde está, mas o Alexandre Rosa cita muito, eu nem sei onde ela está, onde eu digo, teoria geral é engodo. O que existe é a teoria geral do processo civil que se aplica para os demais ramos. Tentando fazer o quê? Enquadrar os demais ramos. Ora, numa estrutura que não cabe para eles, é uma roupa sem ensancha. Estão entendendo? É disso que se trata, esse que é o problema. Por isso que é desconfortável, por isso que não dá para pensar assim. Porque em nome dessa coisa, desse malabarismo de linguagem, de ajuste linguístico das estruturas, com isso você vai simplesmente ideologicamente mantendo a tradição de um processo inquisitorial em que se decide antes e se vai buscar argumento para justificar depois. Então, nada disso, nada vai se dar, assim, digo isso e termino, já passei, mas a guinada vai se dar, não pelo fato só de que aqui ele vai emigrar, Carmiluti, vai emigrar depois de 46, lá por uma ideia de um processo penal como jurisdição voluntária, separando completamente, ele passa a ser o inimigo da teoria geral, coisa que muita gente por aqui ainda não ouviu, o MEC continua produzindo faculdade com uma disciplina que trata de ensinar a teoria geral. É um negócio do capeta, porque faz o quê? Deforma todos os outros campos, é sempre os primos pobres. Essa Cenerentola de que Carmiluti falava é sempre esses primos pobres, o processo do trabalho, sabe, o processo constitucional, etc e tal, coisas do arco da velha que tem que ajustar. O processo penal, digamos, de uma certa forma resistiu mais, porque quando ele muda na primeira vez e os órfãos ficam, a Atividade de Processo Civil de Milão, por exemplo, que tem belas passagens, a pessoa de Trento foi para Milão, depois Nicolau e a Egger. E a Egger faz uma defesa feroz da ideia básica da Lide contra ele, né? Porque tinha ficado órfão, mostrando que ele estava errado e que tinha que seguir, etc e tal. Mas foram de fato os penalistas que avançaram com um conceito que não era mais o conceito de lide do processo civil, que se aplicava ao processo penal. É como se eles, partindo daquela afirmação que eu falei de conflito hipotético lá, que Calamandrei tinha avançado, eles, vou ler agora, mas está aí, para vocês verem, eles, os penalistas, alguns penalistas, a partir daquele conceito hipotético, pensam, se não tem lide entre credor e devedor, é preciso construir de fato em face daquele conceito. E o professor então de Nápoles, Eduardo Massari, na primeira edição dos seus lineamentos, Massari o que faz, pega aquele conceito e transporta, digamos assim, para o processo penal. Diz aqui, no campo penal, o que tem é o que nasce com o crime é a estrutura de uma hipotética, de um conflito hipotético. Como assim de um conflito hipotético? De um conflito hipotético. De um lado, num polo Estado, que detentor, de um lado o Estado, que detentor da estrutura punitiva é senhor do ius puniendi. E do outro lado,
o autor do crime. O autor do crime que, como cidadão, o que tem? O direito de ver preservado o seu status libertatis, até que definitivamente seja condenado. Então, é preciso proteger o status libertatis. E é preciso regular o ius poniendi. Pode não ter conflito nenhum. Pode não ter conflito nenhum. Mas nós criamos um conflito hipotético entre o Estado e seu ius poniendi e o cidadão e o seu status libertatis. Por isso, veja, já não é mais a lide que Carnelutti tinha feito, aplicada ao direito penal, ao processo penal. É aquilo que passa a ser, a partir principalmente de Giovanni Leone, que então era professor de Nápoles também, de processo em Nápoles. Giovanni Leone, o presidente da República, etc., tal, da Itália, Giovanni Leone hipotiza uma lide penal. Por isso que nós também, eu também, vocês todos aprenderam que a lide no processo penal é uma lide hipoteticamente criada entre o ius poniendi do Estado e o status libertário do cidadão. Isso que nós aprendemos. Então, para nós, na nossa cabeça, existe lide, é uma lide penal entre o ius poniendi e o status libertário. Era aqui que era o ponto, digamos, era o ponto de dificuldade do professor Tucci, que navegava mal por conta disso, e quando saiu meu livro, o Leite, agora fez um texto, eles estudaram uma matéria aqui, me deu um cacete daqueles assim, um cacete técnico, um cacete, como, a lide, e a lide, essa lide. É só você pensar, como eu disse há pouco, na extinção da punibilidade. Quando os penalistas ensinam a extinção da punibilidade? Passa o tempo, a prescrição, por exemplo, passa o tempo, vai-se o ius poniendi. Bom, velho, você vai ao ius poniendi, essa porcaria acabou. Se acabou esse negócio, não tem como hipotizar, porque você torna hipotético alguma coisa que não existe. Mas as coisas que existiram e acabaram, você não tem como tornar. Você não consegue botar vivo um morto. Não tem como nem tornar hipotético. Não tem conflito efetivo e não tem conflito em nenhuma hipótese. O conflito acabou. A MP pede absolvição, o juiz pode condenar. Mas se ele pede absolvição, ele não sustenta ele mesmo, ainda que seja substituto do Estado, etc. Ele não sustenta a posição do ius poniendi contra o status libertatis. É por isso, nessa situação hipotética, que um dos grandes discípulos de Giovanni Leone em Nápoles foi Girolamo Bellavista. E Bellavista o que diz de fato, por quê? Porque tem algumas hipóteses no processo italiano que era possível resolver o problema. Como? O Ministério Público, olhem bem, ainda que funcionasse obrigatoriedade, ainda que funcionasse em disponibilidade, não funcionava em face do artigo 206, se não me falha a memória, do Código Processual Italiano, o velho, não funcionava em segundo grau. Como assim? Quer dizer que no Ministério Público pode desistir do processo de segundo grau? Você pode desistir. Veja, ele tem a capacidade de fazer sucumbir a líder. Então, Bellavista diz, bom, é preciso, a par de ser hipotético, é preciso que seja presumida. Mas aí, meu irmão, é possível que você presuma, presumir é dar como existente algo que não existe. Você não pode presumir algo que existiu e não existe mais. Né? Vamos ser sinceros. Não dá. Agora vejam, tudo isso mostrou o quê? Tudo isso se mostrou, conversa mais adiante, porque tem uma discussão aí, inclusive, com os brasileiros. Né? Tudo isso se mostrou o quê? Tudo isso mostrou que no fundo, o conceito era imprestável. Ora, se tivessem lido o primeiro Carnelutti, era em cima do quadro 39, então tivessem lido o primeiro Carnelutti, já tinham resolvido o problema. Mas acabou muito, muito fértil, acabou muito bom, acabou muito prático, porque você tinha um livro só, você fazia um livro só, todo mundo só comprava um livro, lia aquele livro e trabalhava em todos os processos. Mas aí, hoje seria
plastificado, vendido em banco. Mas aí, vejam, isso tornou muito difícil a convivência, porque onde pegava a questão técnica, teórica, é justamente isso. Veja, a hora que tu precisa resolver o caso, tu tem que resolver o caso. E aí tu pergunta nas contradições e maneja as contradições, não é? Você precisa resolver o caso, mas se você não tem resposta, você pergunta, quem me ensina isso? Ah, o livro do fulano. Vai no livro do fulano, bullshit. Do livro do ciclano, bullshit. Do livro do... Aí você diz, pô, mas será que é possível esse negócio? Não é possível, é um absurdo esse negócio. Por isso o Ministério Público, o pai da absolvição, não é possível que nós possamos sustentar uma citizite livre e o Ministério Público para absolvição, ou seja, mete a pretensão dele de acordo com o caminho, não é possível que o juiz condene, mas o juiz condena. Eu, inclusive, quis tirar do projeto, tomar, me enfiaram goela abaixo, o troço, não é perdi a votação. Perdi a votação. Vocês notaram, né, que a minha dor agora está passando, então estou começando a... minha dor no pescoço está passando, então estou começando a parecer que eu estou começando a acordar, viver. Vou terminar, quero só terminar assim. No fundo, porque eu fui pesquisando e constatando, tem depois dos anos, era que o conceito de todos os ângulos que se olhava era imprestável. Mas aí é que ficou a situação. Tudo bem, velho, não tem líder. Funciona desse jeito. Não tem conflito, não tem nada disso. Não se aplica, não se explica. Não explica, não é factível a explicação que deram para Calamandrei, para Paoli, para Embreia, para Pompeu, enfim, para Pompeu Biondi, vai. Bom, se não é isso, se não é a líder que tem aqui, esse lugar aqui, esse lugar, se não é líder que tem aqui, e tem alguma coisa que pela ação nós levamos para lá, e que no fundo é a maldita da pedra, porque eu só pensava na porra da pedra, não é? Michelangelo, não é? Se é a graça da pedra que está lá, que diabo de pedra é a nossa? Essa que me veio lá a cabeça, não é? Eu ia em São Pedro em Vínculo e sentava lá, fiz isso várias vezes. Sentava lá, ficava olhando para o maldito do chifrudo do Moisés. Mas que diabo, meu. Porra, se não é pedra, se não é essa pedra, que pedra que tem aí? Até a Chica eu chamei. Nem dizer para o papai aqui o que você acha disso, que você, sabe? Até a Chica eu chamei para ver se resolvia o meu problema. Se dava uma luz, o negócio, o que tem aí? E é que tá. O problema é que como é que se constrói alguma coisa assim? Ora, de tudo que se pode tirar, que o conceito de líder é imprestável. O conceito de líder mal serve, se é que serve, mal serve lá na estrutura do processo civil. Serve sim, porque a esta grande maioria dos casos do processo civil é de fato o que os juízes fazem é acertar, ou, como o Carmelito mesmo dizia, compor ou resolver a líder. É de líder que se trata lá, etc. Aqui. Às vezes, em grande parte, até tem conflito, mas o conflito não gira em torno propriamente das pretensões que lá estão colocadas. Viram? Eu já disse o que eu tenho que dizer agora, eu já disse lá no começo, sem dizer o que eu estava dizendo. O que eu disse? Disse ontem, o que eu disse? Vejam, diante da estrutura material, diante da estrutura das condutas criminosas, o que se passa? Plano de tal, a sua conduta incide no modelo de crime tipificado. Perfeito? Ó, o princípio primário. E se sujeita a uma sanção. Ó, o princípio secundário. Essa sanção é sobre ela que dispõe a estrutura jurídica, não permitindo que ela se resolva positivamente, negativamente não, mas se resolva. E olhem o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, né? Olhem a importância que essa desgraça tem em fase de plea bargaining, em fase de delação premiada. Amanhã quero ver se consigo voltar para cá. Veja como é relevante. Não se resolve positivamente essa sanção na esfera material, eu disse. Quer condenar? Nula pena sine iudício. Então,
Se não é de pretensão que se trata, que se tem aqui, o que é? Senão uma situação de dúvida. Dúvida sobre o quê? Se vai ou não se vai aplicar a sanção penal. Tanto que teve gente, como o próprio Imbé, a falar depois, mais tarde, sobre um processo dirigido à solução pela coisa julgada, a busca da coisa julgada. Mas antes disso, digamos assim, para não me ligar por esse lugar, a situação que fica é justo uma situação de dúvida. Se aplica ou não a sanção penal. E quando aparece isso? Sempre. Eis a questão. Sempre. Pode ser que você não desenvolva, pode ser que você não investigue. Essa é uma coisa evidente. Mas se você pensa, se você quiser punir, necessariamente você precisa do processo, e para o processo você precisa da ação e da jurisdição, e mais, você precisa, necessariamente você precisa do processo para sanar essa situação de dúvida se aplica ou não a sanção penal. Você pode retirar tudo, menos isso. Porque só isso que se resolve lá. A essa situação de dúvida, se aplica ou não a sanção penal, é que eu chamei de caso penal. Isso que eu estou falando agora é alguma coisa que eu apanhei muito, porque eu tomei muita porrada por conta disso, mas nunca me preocupei muito, porque sempre tive certeza de que eu estava certo no que estava falando, ou seja, nunca me convenceram os argumentos que sustentavam pretensões, que sustentavam as subjetividades do processo, nunca conseguiram desdizer o que eu dizia, de que essa situação de dúvida se coloca, vejam, nasce com a prática do crime, se coloca como um caso penal, e é ele, o caso penal, que pela ação se leva, né, ao juiz. E é esse caso penal, veja, essa situação de dúvida, que se coloca e que o juiz agora processa. Veja, onde está a minha pedra? Está aqui, ó. Rolar a pedra. Rolar a pedra. Essa situação de dúvida que o juiz leva até o assentamento que faz. Né? O assentamento que faz na sentença. Portanto, conteúdo do processo penal, ao contrário de se imaginar que pudesse ser uma lide, o conteúdo do processo penal é justo esse caso penal. Além do que eu, aí já, que isso foi em 87, aí já eu estava trabalhando as bases da minha tese de doutoramento e olhando para a estrutura, ainda que não adaptada, porque eu estava pensando nas bases da estrutura inquisitória, mas já olhando para a base da estrutura acusatória, era conveniente. Eu até cheguei a discutir com o Breda, com o Fernando, isso. Tem umas passagens aí onde eu dou uma borboletada no mãos amigas, porque o Breda, por exemplo, dizia, não, aí é melhor chamar de causa. Sabe? O que eu disse? Professor, causa não dá. Porque causa nós chamamos também o processo. E aqui não se trata do processo, se trata do conteúdo do processo. Causa, quando a gente fala da causa, a minha causa, estamos falando do meu processo. Né? Pode ser ação. Se trata da ação, nem da demanda. Não é pouca coisa. Por quê? Porque numa estrutura acusatória, vamos ver amanhã, numa estrutura acusatória, quando você vai ao juiz, na audiência de formalização, você precisa mostrar ao juiz que você tem algo para investigar, porque você, para acusar, de fato precisa de um case. No processo inglês, no processo do common law, isso é demais relevante, né? Porque você vai ao juiz e o juiz diz, o que se quer aqui? Eu queria acusar o fulano. Cara, você não tem um case. Como se ele dissesse, você não tem um crime para imputar a ele. Ou seja, é bem do crime, né?
da situação de dúvida que se coloca em face do crime que se cometeu. Portanto, avançar na base teórica é avançar para dizer que nasce aqui é um caso penal, não é de uma lei de que se trata. Vejam, só isso já seria suficiente para naufragar uma teoria geral. É uma teoria que serve para lá. Aqui, veja, tira o conteúdo do processo. Como a estrutura do processo civil, para poder fechar mesmo, como a estrutura do processo civil, principalmente, é eminentemente dispositiva, hoje que eles estão fazendo a burrice de empurrar o processo para a estrutura acusatória, contra aquilo que Liebman alertou tanto a dizer, ai, não façam isso. Não façam isso, não façam isso, não façam isso, porque nós precisamos, no regime que nós estabelecemos de democracia, fundado nas bases que a Revolução nos deu, nós precisamos deixar o juiz no lugar dele, ou seja, de cumprir a jurisdição. Então, parem com isso, não vão fazer isso porque empurrar o juiz para ser o realizador do processo é arriscar o pelo de dar a ele, estão escutando, né? De dar a ele a função prioritária, dar a ele a função de ele fazer justiça. Com o risco que você corre se você fazer isso, dele se arvorar, não a partir da lei, mas a partir de uma moral, que é eminentemente dele. O problema da moral é esse, eu tenho a minha, tu tens a tua, e ele tem a dele, ele faz pela moral dele. Está entendendo? Se ele é de Milão, ele faz uma coisa, se ele é de Palermo, ele faz outra. Não é? E não pode, de fato, não pode ser assim. Se for de Curitiba, não é de Curitiba. Ele barbariza. Assim, ó, se for de Curitiba, mas não nós. Certo, mas não tropo. Vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Então, quando Liebman, isso de Liebman sobre a estrutura do Código Prussiano, que apontava nessa direção, era um horror. Cara, não é que não leram Liebman, não sei, quem leu, não quero nem falar deles. O que eu sei é que eles não só se especializaram em não ler os velhos, que esse gente que país é velho hoje, porra, de um cara que sentou nessas cadeiras, velho, de um cara que andou por aqui, ensinando aqui nessa porta. Enrico Túlio, viene. Porra, é impossível, esses caras não tenham lido, porque o cara escreveu, tem um que nós, o bagrinho lá da beira do Rio Cachoeira, lê esses negócios. Mas o cara escreve com todas as letras, ai, me, como dizem os italianos. Não vai por aí. Isso é uma fria. Por quê? Porque, porra, os caras sabem o que significa uma estrutura inquisitória. Nós, no processo penal, não conseguimos fugir disso, porque a nossa estrutura é inquisitória. O nosso sonho é caminhar numa estrutura acusatória justo para poder tirar o juiz da função que na estrutura inquisitória ele exerce como o Senhor Todo-Poderoso do processo. Amanhã discutimos isso, mostramos como funciona. Ou hoje, se der. Já. Tá certo? Mas ao contrário disso, tudo ao contrário disso, nós nos livrando de uma base de teoria geral, deixando eles lá para ficar aqui e construir aqui, nós nos livrando deles e tentando caminhar na direção de uma estrutura acusatória. E eles chafurdando, né? Porque isso é um Deus nos acuda. Eles se mergulhando de cabeça numa estrutura inquisitorial. Ou seja, nós tentando tirar o juiz daquele lugar para deixar o juiz cumprir a função jurisdicional com aquilo de mais eminente que tem na função jurisdicional, ou seja, ele poder de fato dizer o direito de um lugar que esteja adiante, além, equidistante mesmo dos interesses das partes, mesmo daquilo que elas demandem, mesmo que seja o Estado, ele possa estar equidistante para poder fazer o quê? Equilibradamente se balancear entre a estrutura punitiva do Estado e as estruturas de liberdade do cidadão individualmente tomado, porque são eles que são perseguidos. Então o esforço é todo nessa direção. Não de A nem de B, nem do rico, nem do muito rico, mas de todo mundo, para ver se a gente consegue, com isso, dar um pouco de equilíbrio, uma estrutura social que privilegia os do centro e sacaneia os da periferia.
Mas é duro, porque resistem na teoria geral, e no mesmo instante que resistem, com essa maldição dessa teoria geral, ora, afunilam ou se esforçam para, ao invés de tirar o poder do juiz inquisitorial que tem, dar mais poder para o juiz. Então toda a base, tudo que podia ser uma base inteligente construída por um ativismo eficiente, entre aspas, do que eles querem, deve ser alguma coisa de coerente, mas não. Manejado, por isso que se citando no Marcelo, tem alguma coisa por trás, né? Tem alguma coisa por trás que faz com que o fundamento teórico empurre naquela direção, empurra os caras para aquilo, porque é aquilo que é eficiente, rapidez, receber rápido, despejar rápido, sabe? Despejar rápido, rapidez no receber, rapidez. Eu tenho, algumas coisas eu até consigo entender, tá entendendo? Eu até entendo. Mas isso aqui, deixa isso para lá então. Aqui, para isso aqui, é absolutamente imprestável. Eu me convenço mais disso. A estrutura inquisitória, viu o que eu disse nela, independentemente da noção filosófica, ela foi construída como um evidente mecanismo de proteção dos que mais têm contra os que menos têm. Tive muito tempo para me aprofundar nisso, mas isso hoje eu tenho pouca dúvida. É como se fosse a construção de isso aí é a construção de um sistema criado para funcionar como um instrumento nosso contra eles. Nosso contra eles. Por isso que eles se debatem tanto. Porque se debatem tanto para dizer, de fato, nós precisamos pegar também os nossos. Mas é sempre muito complicado pegar os nossos. Porque os nossos são ladrões, os nossos são corruptos, os nossos têm advogados, os nossos têm dinheiro, nós precisamos pegar também os nossos. Aí você diz, também, meu irmão, nós precisamos pegar os nossos, porque nós temos que pegar. Eu também acho que tem que pegar todo. Tem que ser aquilo que eu falei ontem. O que eu falei ontem? Temos que condenar. Temos que condenar, nós temos que condenar, sim. Mas não é, quando eu falo pegar os nossos, não é que nós temos que condenar qualquer um. Nós temos que condenar os ricos, nós temos que condenar os pobres. Nós não temos que condenar os ricos e os pobres. Nós temos que condenar o rico culpado, pobre culpado, porque nós não temos que fazer a diferença. Viu, eu falei do Boff ontem, por causa da tese do Marcelo. Ora, nós temos um processo que faz uma opção preferencial para os pobres. A grande massa essa que está na cadeia, quando a gente fala, quantos são 1.000, 700 mil, 800 mil, é a massa dos pobres. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que botar os ricos na cadeia. O que eu estou dizendo é que os ricos que cometeram um crime, que são culpados, devem ir para a cadeia também, velho. Mas a nossa opção pelos pobres é descancarada, é abusiva, é absurda. E você não muda isso se não fizer o quê? Um processo correto, um processo constitucional, um processo democrático, seja contra A, seja contra B. É por isso que por isso que a defensoria é tão relevante. É tão relevante, porque não tem como você constituir um processo democraticamente estabelecido que funcione para dar base para as garantias, porque para os nossos clientes nós vamos no pescoço, velho. Nós vamos atrás, habeas corpus no inferno, nós vamos atrás infernizando a vida, nós vamos atrás. Achei que nós temos meia dúzia de clientes, aspas, assim. A grande massa está dentro dessa fábrica de moer carne. A estrutura inquisitória é uma fábrica de moer carne. Eu tenho pena deles lá no processo civil. Eles estão paulatinamente transformando aquele treco numa fábrica de moer carne também. E o interessante disso é que cada vez que você faz isso, o que você esquece mesmo é da vida. Quando o Carneluti diz aquilo que disse, do que eu li agora, no começo desse turno aí, né, falando da sensibilidade, da vida, etc e tal, estava falando justo disso. É preciso vivências, não basta uma dogmática elegante. É preciso ir lá para o balcão do cartório, é preciso ir lá viver
vivi a dificuldade. Quando eu disse para vocês lá no começo que a minha vida foi marcada por 2 anos e meio, 3 anos de penitenciário, depois 2 anos e meio de assistência judiciária, que eu me constituí como alguém do direito em face desse lugar que eu ocupei, por conta de uma vivência minha, que eu carrego comigo até hoje. Até hoje eu escuto o portão da penitenciária batendo, até hoje eu escuto os gritos de um motim, de uma rebelião onde morreu gente. Esse negócio está impregnado de uma certa forma. Ou tu tem essa sensibilidade, ou tu acha que tudo é descartável, e que tudo que o homem é descartável. O homem também é algo que se deve tratar como um termo. Mas por que isso? Porque a gente lá da periferia, porque são os pobres que estão lá na periferia, são eles que são o manejo desse troço que está aí. Tudo isso é para poder concluir agora, assim. Eu já disse 10 vezes que vou concluir. Duas horas essa merda, não para de chegar. Tudo isso é para concluir assim. Se a gente quer ter uma estrutura efetivamente democrática, nós precisamos trabalhar uma base que seja efetivamente democrática. E ela começa com um respeito incondicional a tudo aquilo que é a estrutura que começa pela Constituição. A única coisa que não dá é para você virar as costas. O dilema que nós estamos vivendo hoje é que nós parecemos, alguém disse, os cariocas, o problema de vocês é que vocês estão sempre virados de frente para o mar e de costa para o mar. Nós estamos sempre virados para o Lago Paranoá, de costa para o Planalto. Planalto que eu digo que não é a praça do Planalto, é o bairro pobre. Isso que começa. Vamos lá, daqui a pouco nós voltamos. Bom, para encerrar então terceira sessão do nosso curso, acho que pode retornar, combinar de voltar às 19h40, porque senão não tem, como sendo que muita gente tem deslocamento para comer alguma coisa para retornar, pode ser 20 para as 8. Pode ser. Tá. Eu só queria destacar 2 coisas que me fizeram pensar muito. Eu quero dizer que do texto do professor Jacinto, o conceito de lide não é um conceito emprestável, mas não é um conceito vulgar. O problema da crítica é supor que o conceito é vulgar e menosprezar o conceito sem tê-lo dominado. Essa definição do conceito de lide, por exemplo, é extremamente esclarecedora para o conceito de bem jurídico, entre outras coisas, porque você não confunde bem com interesse. Existem interesses humanos múltiplos, mas a possibilidade de realizá-los são com bens escassos. Portanto, só existe bem jurídico quando existe um bem vital necessário para a realização de um interesse humano e não tem para todo mundo. E aí, na lógica do capital, onde o ser é ter e é impossível ser sem ter, não tem para todo mundo, se justifica um direito penal, por exemplo, para a classe operária, na criminalização do ter que impede a realização de uma vida ética. Só para verem o tamanho da para chegar. Perfeitamente compatível, por exemplo, com o conceito mesmo liberal progressista de Winfried Hassler, de conceito pessoal de bem jurídico, no qual o bem jurídico atende ao interesse pessoal humano identificável e concreto, entre outras coisas. Ou seja, é um conceito importante, mas que não presta para poder pensar uma teoria processual. E aí vem a questão da autonomia científica, método e objeto. Se o objeto entra em crise, ou você tem uma teoria crítica do processo, ou você tem que ter uma outra teoria de um outro processo. Nesse caso, parece que não é apenas o objeto que está em crise, o objeto foi superado dialeticamente. Ele não consegue dizer, a criminologia ainda é crítica, porque ela ainda é obrigada, no mundo do ser, a prestar conta de um cadáver no chão, um homicida real, e precisa dar conta da mínima etiologia do fato, da qual ela não se liberta, por isso ela está em crise. Porque se não tem uma criminologia que superou, ela percebe que o objeto da criminologia, se eu brincar com uma aula de criminologia, falando que o crime não existe, né, não tem ontologia, e o aluno fala, o crime não existe, mas acabaram de levar meu carro, cadê meu carro? Claro, isso existe, então, essa ontologia ainda existe, da perda da vida, da perda do veículo, do consumo de uma substância psicoativa sem regulamentação sanitária, mas esse já está em crise. Por quê? Porque isso não justifica o processo de criminalização, e aí a coisa muda. Então, existe uma criminologia crítica, mas não existe mais uma teoria do processo. E não é possível se limitar à crítica à teoria do processo ou fazer uma teoria crítica do processo, como o processo em geral.
Mais ou menos assim que eu entendi. É isso. Companheiros, vemos então.